Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja no meio de vocês, no meio de nós e nos nossos corações. Nós louvamos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de podermos parar um pouco as nossas ocupações e atividades e voltar o nosso pensamento para a palavra do Senhor. Nesta oportunidade, nós vamos refletir sobre o assunto do estudo bíblico que faremos no momento da escola bíblica, do culto, próximo sábado, dia 1º de julho de 2023. E o tema que nós estamos abordando por esses sábados é o dinheiro. Estamos a falar sobre dinheiro. E a reflexão do próximo sábado versa sobre o dízimo como sendo uma coisa santa ao Senhor. E falar sobre dízimo é uma questão de coerência com a nossa fé. Porque a nossa fé, ela tem como divisa, como certeza, a palavra de Deus como referência da nossa fé e da nossa prática. Portanto, o que Deus deseja que os seus filhos pratiquem, a sua palavra é o lugar onde nós vamos encontrar isso revelado. Não há nenhuma outra literatura, nenhuma outra forma de nós entendermos a vontade do Senhor, senão pela sua palavra. E a Bíblia, como já dissemos, em oportunidades outras, a Bíblia é um livro que fala muito sobre dinheiro, sobre riqueza, sobre pobreza, sobre dízimos, sobre esmolas, sobre ofertas, sobre propriedades, enfim, algo relacionado à questão de posses e de bens. E a finalidade da nossa reflexão de hoje é levar o estudante da Bíblia a refletir sobre o santo dízimo devido ao Senhor. Eu espero que essa temática aqui, essa reflexão, ela nos ajude a gente progredir no entendimento da vontade de Deus. E de antemão, podemos lembrar que muitos crentes se encontram, às vezes, questionando coisas que a Bíblia fala sobre elas. E o que nós temos a pensar é que a Bíblia é o livro do Senhor. A inspiração de toda a Bíblia vem de Deus, da mesma fonte. Portanto, as pessoas que escreveram o que nela se contém, essas pessoas, elas não falaram delas mesmas, por elas mesmas, do sentimento delas. Elas falaram o que Deus as inspirou para que elas falassem. E entre as coisas que elas falaram, o dízimo, como coisa santa ao Senhor, está dentro do contexto da Bíblia. E para a gente já ficar tranquilo, o dízimo aparece sempre como fonte de graça, de bênção, não como um sacrifício, não como uma tarefa pesada
que as pessoas devem realizar, mas como uma forma das pessoas participarem, desfrutarem da graça de Deus. Isso é interessante a gente pensar. O dízimo nunca vai aparecer como um peso, como uma tarefa, como um castigo. Vai aparecer sempre como bênção de Deus. Dizimar é bênção. Não dizimar é abrir mão da bênção. Qual bênção? Toda a bênção, toda a sorte de bênção que Deus tem para a nossa vida. E o nosso texto base, um texto bastante conhecido de todos os leitores da Bíblia, Malaquias, capítulo 3 e o verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Esse texto, ele tem como fundamento a manutenção da obra de Deus através de pessoas que se dedicam a executar a obra de Deus, a ministrar a palavra de Deus ao seu povo. Este é o tema, ou texto que fundamenta o nosso assunto de hoje. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Nós já ouvimos pessoas dizerem, mas Deus não precisa de dinheiro. Sim, Deus não precisa. Não é essa relação de Deus no suprimento das suas necessidades. Ele é autossuficiente. O que Ele está a nos propor é a nossa relação de dependência. Nós dependemos da obra de Deus. Nós dependemos do reino de Deus. Todas as pessoas dependem do favor de Deus. Daí, a recomendação de Deus: traga os dízimos para que haja mantimento. Todos os crentes querem ter uma liderança preparada. Vamos pensar nisso. Todos nós, os crentes, nos sentimos bem em sabermos que temos uma liderança bem nutrida, espiritual e fisicamente. Uma liderança que se apresente bem, contextualizada através do conhecimento da literatura do momento, que conheça a palavra de Deus, que tenha dedicação a isso. É comum quando nós encontramos com pessoas estranhas do nosso convívio e o crente diz, aqui está, esse é o meu pastor. Ou aquele, quando falamos sobre o pastor, aquele, sabe, aquela pessoa, pois é o meu pastor. Em outras palavras, aqui, parafraseando o profeta Malaquias, seria assim: trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que na casa do Senhor tenham pastores, obreiros, pessoas dedicadas, pessoas exclusivas na condução do ambiente e na condução e no preparo do rebanho do Senhor. É por isso que nós trazemos nossos dízimos à casa do Senhor. Na introdução, do nosso roteiro,
A gente pensa da seguinte maneira: ao olharmos para o nosso íntimo, ali no nosso íntimo, quando olhamos para dentro de nós, nós encontramos a sede dos nossos sentimentos. Vamos pensar isso na nossa infância, quando aos poucos nós vamos descobrindo a vida, vamos entendendo o processo de viver, de conviver. No princípio, ou a princípio, nós, quando abrimos essa caixinha dos nossos sentimentos, nós encontramos dentro dela algo que nos deixa a impressão de que desde o nosso nascimento, desde quando entendemos o sentido da vida, o sentimento que nós desenvolvemos é que tudo gira ao nosso redor e que somos donos de tudo que está ao alcance da nossa mão. É o sentido egoísta que o pecado nos deixa. Nós somos nós. O que é nosso, nos pertence. Nós não devemos abrir a mão do que é nosso em favor de ninguém. Essa é a impressão que a gente tem lá no começo da vida. E desde lá, nós temos a impressão de que nada devemos a ninguém e que, por isso, podemos resolver nossa vida da forma como nós decidirmos e não devemos explicação para ninguém. No entanto, a gente sabe que essa é uma mera ilusão, porque a verdade é exatamente o oposto. Ou seja, nada temos por nós mesmos, nem mesmo a vida. E tudo de que dispomos é dádiva do Pai Celeste, para nosso desfrutar. Tudo vem dele e a ele pertence. O poeta Israel, ao escrever o Salmo 145, versos 14 a 16, ele expressa o seguinte sentimento: o Senhor sustenta todos os que caem e levanta todos os abatidos. Verso 15. Os olhos de todos esperam em ti. Ele fala diretamente ao Senhor. E tu lhes dás o seu mantimento a seu tempo. O poeta não está dizendo, diz, olha, cada pessoa é como um passarinho na gaiola. E o passarinho na gaiola, ele está acostumado. Quando o seu dono chega, vai chegando, ele fica todo alegre, porque ele sabe que o seu dono está trazendo comida ou água. Mas ele está ali, ele não buscou, ele não trabalhou, ele não fez nada por aquilo. Não. O Senhor dá o mantimento a todos a seu tempo, inclusive aqueles que estão militando, trabalhando no reino de Deus. Abres a mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. Nós somos sustentados por Deus, por graça dele. Então não devemos, nenhum de nós, pensar que a nossa vida é nossa. Os recursos financeiros que carregamos na mão é problema nosso. Nossa propriedade é nossa, no sentido, quando falamos do reino de Deus, tudo isso deve ser partilhado, tanto no sentido do reino diretamente, quanto no sentido das pessoas, dos súditos, das pessoas que participam desse reino. Na reflexão 1, a gente levanta a seguinte questão, que não sabemos quantos de nós já perceberam que, embora a Bíblia registre o dízimo como uma prática corrente e normal entre os filhos de Deus,
Nós não encontramos em toda a Bíblia quando o dízimo foi estabelecido, foi criado. Não dá para abrir a Bíblia e dizer, olha, aqui está a instituição do dízimo. Da mesma forma, também não encontramos Deus mandando os filhos de Adão e ao próprio Adão, e nem aos seus descendentes depois, a prática de oferecer sacrifícios como forma de culto. A Moisés não foi revelado, ou ele não nos escreveu quando o Senhor instituiu para Adão e a seus filhos a prática dos sacrifícios, das oferendas no culto. Também não encontramos quando Deus instituiu a forma de nós compartilharmos do reino de Deus através dos dízimos. A lógica é que eles sacrificavam, os filhos de Adão sacrificavam porque eram instruídos para isso. Eles não sacrificaram como coisa que eles inventaram. Certamente que não. Eles sacrificavam porque havia instrução para isso. Com certeza havia. De igual modo ocorreu com a prática de dizimar. Os dízimos surgem com Abraão. É o primeiro que nós vemos falando em dizimar. Mas nunca ficamos sabendo quem o mandou dizimar. Abraão certamente não inventou também essa prática. Não foi ele que da mente dele, da cabeça dele, da boa vontade dele. Certamente foi Nosso Senhor quem determinou tanto o rito cultico a Adão e a seus descendentes através da prática dos sacrifícios, das ofertas, assim como também foi o mesmo Deus quem instituiu certamente o dízimo. No capítulo 26 do livro do Gênesis, nós encontramos Deus falando de Abraão. Diz, Abraão foi obediente aos meus mandamentos, aos meus preceitos e às minhas leis. Mas nós nunca ficamos sabendo quais eram os mandamentos, os preceitos e as leis que Abraão recebeu do Senhor. Mas ele era fiel. E certamente, quando ele dizima porque ele tinha instrução da parte de Deus para fazê-lo. Em Gênesis, no capítulo 28, Jacó, o neto de Abraão, ele faz um voto na sua viagem dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestidos para vestir, e eu voltar à casa dos meus pais com segurança, eu vou só servir a Deus. E esta pedra que ele colocou como travesseiro, como coluna, será a casa de Deus. E de tudo quanto ele me der, certamente eu darei o dízimo. De novo, irmãos, vamos pensar. Jacó, não há nada que a Bíblia diga que Jacó foi instruído a dizimar. Isso não quer dizer absolutamente, nós estamos recorrendo a esse argumento para a gente pensar. Veja só, Jacó também fez um voto de dizimar tudo, mas não foi da cabeça dele naquele momento, com certeza não foi. Ele já conhecia isso. E ele fez um compromisso de fidelidade a Deus. Alguém já me abordou sobre esse episódio, dizendo, está vendo? Se Jacó já era instruído para entregar o dízimo, por que ele fez um voto? Exatamente. Nossa decisão de fazer o que Deus pede é decisão. Eu voto, eu cumpro. Ele está falando de uma coisa que ele ia atender. Diz, olha, eu vou trabalhar em prol daquilo que o Senhor manda eu fazer. Eu vou fazer. Ele decidiu dizimar porque ele tinha instruções para isso.
ele vai fazer sacrifícios, ele vai oferecer oferta de sacrifícios, culto a Deus, como Noé fez, como Adão muito antes fez, como Abraão, seu avô, havia feito. Exatamente, porque eles tinham instruções para isso. O que nós estamos a dizer? Quando Moisés vai instituir legalmente, escrever sobre dízimo, não é nada novo. Assim como nenhuma das outras leis, tanto as leis culticas, que a gente chama de leis cerimoniais, quanto a lei moral, os 10 mandamentos que chamamos lei moral, tudo isso já havia. Tudo já era conhecido dos filhos de Deus. E eles praticavam, mas apenas era a sua transmissão oralmente, porque eram poucas pessoas, os patriarcas, os chefes da família. Quando eles voltam do Egito, se faz nação, então precisou ser escrito para que alcançasse todas as tribos, e nas tribos todas as famílias, e das famílias todas as pessoas. Na sequência 1, a gente vai lembrar que já aprendemos em outro momento de estudo sobre o engano reinante entre a maioria dos cristãos concernente à lei de Deus, o que nós já fizemos uma prévia abordagem. Como a lei escrita só aparece ao tempo de Moisés, a grande maioria dos cristãos ignoram que antes dele os adoradores seguissem a mesma prática na realização do culto. A adoração a Deus não apareceu com Moisés, era muito antes. E a adoração se dava nos mesmos termos que Moisés vai depois regular para o povo, pelas razões que já citamos. Da mesma forma ocorre com o dízimo. Como a lei escrita sobre dizimar só surgiu com Moisés, e a gente tem lá em Levítico capítulo 27, talvez até interessante que a gente leia capítulo 27, versos 30 até o 33. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentar a sua quinta parte para ela, sobre ela, 20% a mais. Essa questão aqui do resgatar é tomar para si. Em palavras simples, só para a gente entender, se eu vou tomar aquele dízimo, aqui no caso é fruto, se eu vou tomar aquela porção e eu vou deixar para mim por esse momento, por alguma situação, depois, a hora que eu trouxer, eu trago com 20% a mais. Verso 32, no tocante às dízimas de gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão, da vara do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. É isso, Moisés está instruindo o povo a forma de dizimar. Alguém até é interessante aqui a gente abordar. Alguém até diz, olha, mas naquele tempo os dízimos, quando foi instituído, foi lá com Moisés, era fruto, era animal, etc. Hoje nós recebemos dinheiro. Essa é uma leviandade no trato das coisas da palavra. Claro que a Bíblia foi escrita, destinada, e qualquer pessoa que tem um mínimo de conhecimento teológico sabe disso. Conhecimento bíblico sabe disso. A Bíblia foi escrita para um povo. Ela tinha destinatário. Toda a Bíblia, todos os 66 livros da Bíblia foi escrita para destinatário certo. Então aquelas pessoas que receberam a informação, elas receberam e leram, ouviram ler, elas entenderam o que estava escrito. Mas a palavra de Deus, ela não somente se aplica às pessoas destinatárias de cada livro escrito, de cada carta escrita, cada evangelho escrito.
mas ela se aplica também a todos nós. Por isso é que Jesus vai valorizar as Escrituras. Ele lê as Escrituras, ele refere-se às Escrituras, os apóstolos referem-se às Escrituras que havia sido escrito séculos antes, milênios antes, exatamente porque aquilo foi escrito e foi escrito para o nosso ensino. Então as pessoas contestam a prática de se entregar o dízimo sob a alegação de que se tratava de uma obrigação da lei e que não há instrução divina para isso antes da lei e que ainda essa prática não se estende aos cristãos. E aí a gente faz uma pergunta: quem instruía os crentes antes de Moisés? Ou antes de Moisés o povo não tinha orientação para fazer as coisas? Quem instruía o povo de Deus desde Adão até Moisés? Quem? Como é que eram feitas as instruções? É bom a gente repetir e enfatizar. Quem dava instruções ao povo para servir a Deus antes de Moisés? Quem instruiu os crentes depois de Jesus? Não é o mesmo Deus? Não foi o mesmo Espírito que inspirou pessoas para que escrevessem? Quando ocorreu mudanças? Quando a gente fala sobre a Bíblia, a gente usa dizer que os autores da Bíblia, que escreveram por cerca de 15 séculos, eles não se conheceram. E eles falaram em épocas diferentes, completamente diferentes, e eles não se contradisseram. E a gente fala isso para dizer que a Bíblia é inerrante e ela é a palavra de Deus. Então é preciso que a gente tenha coerência, mínimo de coerência, para entender que as pessoas que prestavam culto antes de Moisés tinham as mesmas instruções que as pessoas depois de Moisés tinham, que as mesmas pessoas depois da morte de Jesus tiveram. É a mesma fonte. A Bíblia é única, não é? Velho e Novo Testamento, já falamos isso em outra oportunidade. Velho e Novo Testamento é apenas uma questão de divisão de livros para a gente entender o tempo e a história. Mas a inspiração, a Bíblia é única. Não por acaso a inspiração divina fez que Paulo escrevesse dizendo que toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Veja, toda a Escritura. Quando Paulo escreve isso, ele não tinha o que nós temos hoje chamado Novo Testamento na mão. Ele não tinha sequer os evangelhos, escrito por Mateus, Marcos e João, etc. O evangelho de João, por exemplo, foi escrito muito tempo depois de Paulo, só para dizer um exemplo. Portanto, Escritura é Escritura. O Deus das Escrituras é o mesmo Deus desde Adão, e Ele é o Deus nosso até hoje. Portanto, ninguém prestou culto a Deus sem que a orientação viesse de outra fonte. É Ele mesmo a fonte de instrução. E na reflexão 2, a gente propõe para pensar: por que Deus promete abençoar os que entregam os dízimos? Uma pergunta para provocar nossa mente. Seria uma forma de troca para convencimento das pessoas? Pior ainda, seria uma chantagem, se é que a gente pode dizer isso em relação a Deus? A chantagem da parte de Deus dizendo: olha, se você entregar o dízimo, eu te abençoo. Se você não entregar, não te abençoo. Seria isso? Eu proponho que você pense, sem dúvida de errar. Claro que não foi isso. Deus não está chantageando as pessoas. Deus não precisa abençoar as pessoas. Não é uma meta que Ele tem nas suas bênçãos de abençoar pessoas. Ele não tem meta em nos abençoar. Deus simplesmente quer nos abençoar.
mas a bênção dele é condicionada à nossa submissão à vontade dele. Nós somos feituras dele, criaturas dele, nós temos a nossa vida orientada por ele. E ele quer nos abençoar, mas a santidade de Deus não permite que ele abençoe quem é desobediente. Por isso ele está dizendo: tragam, e vocês vão ver que a minha parte vai ser cumprida, e eu quero dar a bênção para vocês. Qual? A bênção que vocês precisam, da prosperidade, do convivência financeira, econômica, na fé e tudo mais. Não é? Ele, repito aqui, Deus não tem necessidade, ele não precisa bater metas. Diz: olha, Deus, entregue o dízimo para que eu possa abençoar. A minha meta é abençoar tantas pessoas por mês, tantas pessoas por ano ou por dia. Não, Deus não tem metas. Ele tem bênçãos, ele quer abençoar, mas na sua santidade, na sua presciência, ele propõe abençoar aqueles que lhe obedecem. Muito bem. Na sequência 2, a gente vai dizer que, para quem sustenta sua crença com dúvidas sobre dizimar, porque é cristão, e não haver indicação direta sobre essa prática no Novo Testamento, recomenda-se pensar, por exemplo, sobre a parábola contada por Jesus. Uma parábola que Jesus contou. Note os dois destaques feitos em relação ao fariseu em sua oração. E na sua oração o fariseu dizia assim: Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana e eu trago o dízimo de todas as coisas que eu tenho na mão. Preste atenção, Jesus não contestou o jejum, nem contestou o dízimo, porque ambos eram legítimos. Jesus contestou a arrogância do fariseu. Isso sim. Veja, a palavra que Jesus nos traz, não é? O evangelista Lucas escreve sobre essa palavra de Jesus. O fariseu, repito, e o publicano foram orar. E o fariseu orava batendo no peito, dizendo: Senhor, eu não sou como os demais, eu dizimo e jejuo. Repito, Jesus não contesta nem uma coisa nem outra, porque ambas eram legítimas, tanto jejuar quanto entregar o dízimo. Mas Jesus contesta a conduta do fariseu, como se estivesse barganhando com Deus. Eu tenho direitos de ser abençoado porque eu jejuo, porque eu dizimo. Muito bem. E na reflexão 3, para a gente ir concluindo, a gente sugere o seguinte pensar: para você, falar sobre dízimo te deixa à vontade ou te constrange? Quando você ouve falar sobre dízimo, você lembra de uma coisa que você retém na tua mão, está na tua casa, você come dele, você não traz à casa do Senhor? Ou te deixa à vontade porque o santo dízimo do Senhor tem sido entregue? Te constrange ou te deixa à vontade de falar sobre dízimo? Ouvir sobre isso te incomoda ou te deixa animado? Opa, como se fosse assim. Hoje a mensagem vai ser sobre o dízimo. Hoje o estudo bíblico vai ser sobre dízimo. Eu quero participar, porque eu tenho alegria de trazer o santo dízimo do Senhor todos os sábados, ou todas as vezes que eu tenho alguma renda, que eu recebo alguma coisa, eu separo o que é santo ao Senhor. Ao vir para o culto, se o seu irmão falar sobre dízimo, como você volta para a sua casa? Como alguém que não gostou do assunto, ou volta agradecido a Deus pela bênção de dizimar? Deuteronômio, no capítulo 26,
tem uma menção interessante. Aliás, o verso 12: quando acabares de dizimar todas as dízimos da tua novidade, no ano terceiro, esse daqui era o segundo dízimo, que é o ano dos dízimos, então darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, para que comam dentro de tuas portas. Veja que esse era um segundo dízimo, cada 3 anos. Não era aquele dízimo corrente que eles faziam todas as vezes que colhiam, que separavam seus animais e tudo mais. E dirás perante o Senhor teu Deus: tirei o que é consagrado da minha casa, e dei também ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, conforme todos os mandamentos que me tens ordenado. Nada traspassei dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Isso é lindo. Tirei o que é santo da minha mão. O dízimo é coisa consagrada ao Senhor. E para a gente fechar, refletindo, existe alguma coisa santa, consagrada ao Senhor, sob o domínio da nossa mão, na nossa casa? Ou tudo que é santo nós entregamos na casa do Senhor? O dízimo é santo, por exemplo. Temos alguma coisa a mais ainda, mas o dízimo é santo. Portanto, irmãos, Deus nos abençoe e nos faça ter a consciência de que é prazeroso participar do reino de Deus, da obra de Deus, trazendo o santo dízimo à casa do tesouro, para que haja sustento na casa de Deus. Deus nos abençoe. Amém.